Boa noite, File. Sou eu de novo. O John, que mora em Billings, no estado de Montana, que trouxe para o canal o relato de nome O Uivador. Este relato que eu trago hoje se passou comigo e com a minha família, antes mesmo de me tornar caçador, pois na época do fato eu tinha apenas 15 anos. Há muitos anos, o meu irmão mais velho começou a caçar. A floresta que fica a leste de Billings, nos Estados Unidos, e o acampamento nunca foram algo que eu gostasse na época. Eu estava mais sob uma pilha de cobertores com a cara no livro, e eu queria apoiá-lo em seu novo hobby. Então me peguei dizendo que iria com ele e com a sua esposa em uma viagem de caça de fim de semana. No dia anterior à nossa partida, eu senti um pequeno resfriado chegando. E quando saímos do acampamento e fomos para a floresta para começar a caçar, eu estava com febre. O meu rosto corou devido ao tempo cinza e chuvoso, e eu não fiz nada para evitar aquilo. O meu irmão me emprestou um rifle, e embora eu nunca tenha usado um antes, eu decidi logo no início que não atiraria em nada. O resfriado era uma boa desculpa para isso. Eu estava contra uma árvore, fungando e sentindo os efeitos da minha febre quando meu irmão atirou em alguma coisa. Eu ouvi a sua esposa suspirar depois que algo grande à distância caiu no chão. E quando olhei para os dois, eu percebi que algo estava muito errado. Os seus rostos pálidos em um choque com o que acabara de acontecer. No começo, eu estava convencido de que o meu irmão atirou em alguém acidentalmente. Então, eu olhei por entre as árvores tentando ver o que desabou. Avistando uma forma cinzenta através dos arbustos, eu comecei a avançar pronto para ajudar, enquanto os outros dois permaneceram congelados no local. Chego primeiro para ver o que o meu irmão matou. E para o meu alívio, era um lobo cinzento, o lobo puro. Bem, eu fiquei imaginando o belo casaco de pele. Eu nunca tinha visto um lobo cinzento antes, e uma pontada de dor veio ao meu peito pelo fato do animal estar morto. Finalmente o meu irmão e a sua esposa se aproximaram, ainda pálidos. "O que é aquilo?" ele perguntou em um tom abafado. Eu olhei para ele, confuso com a pergunta por alguns segundos. É um lobo. Como ele poderia não ver isso? Quando os meus olhos pousaram no rosto do lobo, finalmente eu comecei a entender a gravidade da situação. Bem, eu sei que ele tinha longos caninos, mas por minha vida que não consigo me lembrar de como era o rosto. A minha memória era um borrão branco.
E enquanto eu olhava diretamente para ele, o meu cérebro se recusou a realmente ver. Dei alguns passos para trás, morrendo de medo, e comecei a pensar que a minha febre estava bagunçando a minha mente. Isso não faz nenhum sentido, eu disse em voz baixa entre algumas tosses. O lobo cinzento à nossa frente era especial e o meu irmão atirou nele. Eu olhei para a ferida que matou a pobre criatura para ver sangue manchando as feridas. O meu estômago se revirou de arrependimento e eu senti como se estivesse prestes a soluçar. Virei a minha cabeça, incapaz de continuar olhando para ele. O que deveríamos fazer? A sua esposa Kate perguntou com a voz trêmula. Bem, nós não devemos desperdiçar essa pele, o meu irmão comentou. Senti que toda a floresta ficou imóvel com o seu comentário. E foi como se o próprio ar tivesse parado de se mover. E isso me revoltou, pois já era terrível o suficiente essa criatura estar morta e o meu irmão queria desrespeitá-la ainda mais. Ele sabia que era natural para os animais comerem uns aos outros e logicamente seria um desperdício aproveitar aquela pele. No entanto, eu sabia instintivamente que essa criatura nunca foi feita para se tornar um casaco ou tapete de pele. Era um animal poderoso e ainda frágil o suficiente para ser morto por uma única bala. Você é louco? Eu assobiei para ele. Olhando para a forma cinzenta, eu balancei a minha cabeça febril. Vamos deixar a floresta e levá-lo. Ele concordou relutantemente. Larguei o rifle emprestado e comecei a pegar os galhos caídos. O meu irmão começou a fazer o mesmo. A Kate recolheu flores silvestres e em pouco tempo cobrimos o lobo em sinal de respeito. Jamais poderíamos lhe devolver a vida, mas poderíamos mostrar remorso. E sem dizer uma palavra, deixamos a criatura para trás e com um peso no peito. Quando chegamos de volta ao acampamento, eu estava me sentindo tão mal que deitei no momento em que chegamos. Eu me enrolei em cobertores e caí em sono profundo, apenas acordando para beber um pouco de água para aliviar minha garganta seca. O meu leve resfriado se tornou uma gripe totalmente desenfreada. E eu não estava em condições de sair da floresta. E quando acordei de novo, era de manhã, mas ainda era cinza e frio. Como vai? A Kate me perguntou quando eu saí da minha tenda. Horrível, Kate. Qual é o plano? Senti que a minha cabeça ia explodir e o meu corpo inteiro estava fraco. Ela se aproximou e me deu uma xícara de chá quente que foi muito apreciada. Olha, vamos ficar por aqui até que você se sinta melhor e o tempo melhore. Devíamos tirar você dessa floresta, mas isso te mataria se você caminhasse na chuva para chegar ao caminhão. Apenas fique dentro da sua barraca e mantenha-se aquecido e seco. Você trouxe alguns livros, certo? Eu balancei a cabeça em tom afirmativo, bebendo meu chá. Bem, isso parecia um plano bom o suficiente. E eu esperava que a minha febre durasse apenas mais um dia e assim pudéssemos ir embora. Mas o que aconteceu no dia anterior realmente estava me assustando. A floresta ao nosso redor parecia hostil. O vento uivava por entre as árvores e eu fechei uma pequena veneziana. Levei o meu chá de volta para dentro da barraca e me enrolei em cobertores mais uma vez,
mas não me sentindo mais quente. O vento uivava fora da tenda, e eu rezei para que a minha tenda frágil aguentasse caso uma tempestade viesse. O resto do dia eu fiquei vagando entre tentar ler e dormir. Eu normalmente nunca ficava doente, então isso estava me afetando ainda mais. E quando Kate tentou me acordar para tomar um pouco de sopa, eu estava em um sono tão profundo que nem me mexi. Então ela me deixou sozinho para oferecer mais tarde. No dia seguinte, eu estava me sentindo muito melhor e morrendo de fome por não ter comido muito nos últimos 2 dias. Eu tinha a minha mochila na minha barraca, então a abri para encontrar os lanches escondidos que guardei. Eu comi uma caixa inteira de barras de aveia antes de sair da minha barraca. E quando saí, a chuva diminuiu, mas tudo ainda estava úmido lá fora. A Kate estava do lado de fora, tentando manter o fogo aceso. "Você está se sentindo melhor?" Ela me perguntou, parecendo exausta. "Um pouco, Kate. Acho que podemos ir embora hoje. Bem, se não começar a chover de novo." Eu falei. Ela olhou para mim e para sua tenda preocupada, e então balançou a cabeça e disse: "O James não está se sentindo bem. Eu acho que ele pegou seu resfriado, John. Bem, vamos ver como ele está em algumas horas, ok?" Eu me senti mal porque o meu irmão estava doente, e agora sofrendo com o que eu acabei de fazer. E isso iria atrasar a nossa partida, mas não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Eu vi que estávamos sem lenha e eu precisava de um pouco de ar. "Kate, eu vou pegar um pouco de madeira para nós. Isso me dará algo para fazer. Em algumas horas eu volto para ver como meu irmão está. E você, certifique-se de que ele está comendo." A Kate me deu um sorriso de agradecimento. E pela aparência dela, eu me perguntei se ela também adoeceu. E ela disse que estava tudo bem. Saí para a floresta, tentando o meu melhor para encontrar qualquer coisa que não fosse muito úmida para queimar. Encontrei alguns gravetos escondidos sob folhas e troncos que deveriam estar seco o suficiente. Eu era do tipo que se perdia facilmente, então precisava ficar perto do acampamento. E depois de recolher uma braçada de madeira boa o suficiente, eu estava prestes a voltar, quando algo com o canto dos meus olhos me fez parar. Era um arbusto, e ali havia algumas gotas de um líquido cintilante. Aproximei-me dele para ver melhor, sem entender o que estava olhando. Eu fui atraído pelo som de vômito em direção ao acampamento. Esquecendo o estranho líquido, eu comecei a voltar para checar o meu irmão e a Kate. E quando cheguei de volta, a chuva começou de novo, tornando os gravetos muito úmidos para que pudéssemos acender o fogo. A Kate estava pálida e gelada até os ossos. Eu desejei que o tempo frio e úmido parasse para que finalmente pudéssemos partir. Comecei a me perguntar se deveria simplesmente pegar o caminhão do meu irmão e buscar ajuda. A minha febre não baixou totalmente e estacionamos muito longe, e eu temia ficar muito doente se enfrentasse a caminhada pela floresta. "Está tudo bem?" eu perguntei. Guardei a madeira, cobrindo-a com plástico, esperando que ficasse seca. A Kate olhou para mim com uma expressão preocupada no rosto, e antes que ela pudesse responder, o meu irmão saiu da sua tenda
Bem, deveria ser impossível, mas ele parecia muito mais pálido que a Kate. A sua pele estava quase sem cor. Então, eu decidi tentar obter ajuda, pois precisávamos dar-o fora daquela floresta. James, me dê suas chaves, por favor. Eu disse, estendendo a minha mão para ele me dar as chaves da caminhonete do bolso. Ele olhou para mim como se eu estivesse louco. E balançando a cabeça, ele tomou um gole de água de um frasco que Kate entregou para ele. E ela parecia muito assustada. James estava diferente. Era a maneira como ele se movia, pois os seus olhos não estavam realmente olhando para nós. Não, só me dê mais algumas horas para dormir. Então todos nós iremos, disse James. Bem, eu nunca deveria ter desistido. Eu lentamente trouxe a minha mão de volta, tentando pensar em algum argumento. Sinceramente, eu estava com medo de entrar na floresta sozinho. Porém, só mais algumas horas. E então, arrumaríamos os nossos equipamentos e daríamos o fora dali, pois nós simplesmente iríamos embora. O James pegou a mão de Kate e eles voltaram para a barraca. Não sendo capaz de pensar em mais nada para fazer, eu voltei para a minha tenda para ficar seco e aquecido. Eu ia terminar as últimas 100 páginas de um livro para dar ao meu irmão um tempo para dormir. Eu adormeci enquanto estava lendo. E no momento eu tinha um livro na mão e no outro estava acordando na total escuridão. Sentei-me, confuso com que horas eram. Lentamente, os meus olhos se ajustaram e eu pude ver uma luz fraca entrando pela tenda. Deslizando de volta para o mundo externo, frio e úmido, eu olhei para ver um fogo muito fraco queimando. O meu irmão estava apenas dentro da luz. Eu abri a minha boca para chamá-lo, mas algo parecia errado. Eu não conseguia identificá-lo. O ar estava tenso e os meus músculos começaram a travar. Ao me ouvir vindo de minha tenda, o meu irmão se virou para olhar para mim. E ele ainda parecia pálido como a morte. O seu rosto era o mesmo, mas eu soube que naquele momento eu não estava mais olhando para o meu irmão. Ele deu um passo em minha direção, então eu corri. Sem nenhum plano, eu corri para a floresta tentando fugir de tudo que ele se tornou. Eu só corri alguns minutos quando vi a luz de uma fogueira entre as árvores. Estava fraca, mas corri em sua direção, rezando para que alguém me ajudasse. Não achei que alguém estivesse acampando tão perto de nós, e fiquei grato por isso. Corri para a clareira, mas o meu sangue congelou nas veias. Não era um novo local de acampamento, era o nosso. Eu apenas corri de volta, embora tivesse certeza de que corri em linha reta. O meu irmão estava perto das brasas e a luz laranja brilhando em seus olhos. Eu corri de novo. Estava escuro e a floresta era apenas um labirinto de árvores. E era compreensível que eu tivesse me virado. Porém, alguns minutos de corrida e eu colidi novamente com o nosso acampamento. Em pânico e cego, eu simplesmente continuei. Porém, não importava a direção que eu tomasse, eu sempre acabaria correndo em direção ao nosso acampamento. E o meu irmão ali de pé, apenas me observando e dando uma risada macabra. E quando não pude mais correr, eu desmaiei ofegando por ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. E tudo o que eu sabia
era que não poderia mais correr. Gritei e implorei para a figura pálida. Mas sabia que era tarde demais para salvar o meu irmão. Mas se restasse pelo menos um pouco de consciência nele, ele deixaria eu e a Kate partir. O seu rosto estava ficando fora de foco. E por alguma razão, o meu cérebro se recusava a ver o que realmente parecia. Sentei-me no chão frio e tremendo de medo, e no fundo eu sabia que o meu irmão não estava se transformando em algo simplesmente porque atirou em um lobo cinzento estranho. As minhas suspeitas foram confirmadas por ele, quando finalmente ele falou com uma voz áspera. Eu não posso deixá-la ir. Afinal, ela também comeu um pouco. O meu estômago afundou e eu senti que iria vomitar. Matar o lobo cinzento por acidente pode ser perdoado, mas cortar o seu corpo para devorar a carne é algo imperdoável. Aquela coisa que uma vez foi o meu irmão se lançou contra mim. Ele me agarrou pelo pescoço, enquanto eu lutava desesperadamente para me libertar. E nesse momento, eu pude ver pelos cinzentos nascerem em todo o seu corpo. Seus joelhos estavam dobrados para trás. Os seus pés eram enormes, e os seus braços se tornaram longos, e garras saíam de suas mãos. Sua cabeça era muito parecida com a do lobo abatido. E quando reparei a sua boca, era um longo focinho com presas afiadas que escorriam babas. A sua força estava muito além da minha. Eu o chutei e gritei tentando afastá-lo de mim. Ó Deus, o que quer que ele tenha se tornado era algo que nenhum ser humano deveria ver. A sua boca se abriu com incontáveis dentes brilhando na luz do fogo que se apagava. Ele havia se transformado em uma besta fera por causa do seu pecado imperdoável. E eu só fui salvo porque em um breve momento eu vi uma figura cinzenta atrás do meu irmão me incentivando a lutar. Bem, eu não tinha nada a perder. Então, alcancei as brasas da fogueira e o medo me fez ignorar a dor de agarrar carvões e cinzas para jogar nos olhos da criatura. Ele soltou um urro de dor e me soltou em seguida. Eu não perdi tempo para me libertar, mas parei na borda do acampamento. Eu assisti horrorizado a coisa que uma vez foi o meu irmão urrar e se debater. O som de estalos nauseante veio do seu corpo quando ele começou a aumentar de tamanho. Eu não tinha estômago para a visão e quase não conseguia suportar a ideia de deixar a Kate para trás. Mas ela já estava morta ou se transformando em outra coisa dentro da tenda. Eu me senti preso. Eu sabia que se partisse, acabaria de volta para o acampamento. Ao longe, eu vi uma aparição cinzenta entre as árvores e corri em sua direção. E enquanto corria, eu ouvi o monstro que deixei para trás urrando para que eu ficasse. Desta vez, em vez de dar volta, eu percebi um líquido cintilante no chão e então o segui gota a gota. E continuei até que os meus pulmões pareciam que iam explodir e as minhas pernas queimavam. A floresta ao meu redor começou a ficar mais clara, é que me vi correndo direto para um estacionamento coberto de neve. Eu desmaiei novamente, me sentindo fraco, e então a neve encharcou meu jeans. Bem, não era época de neve. O estacionamento ficava ao lado da estação dos Rangers, e quando saí correndo, exausto, um guarda florestal me viu e saiu para ver o que estava acontecendo. Bem, eu não consegui me manter acordado.
até que ele me alcançou, e então eu desmaiei na neve derretida. No final, eles nunca encontraram nem o James e nem a Kate. Eles encontraram o nosso acampamento abandonado meses atrás e presumiram que todos nós estávamos mortos. Bem, eu nunca poderia contar a eles o que realmente aconteceu, porque até eu mesmo não sei. Eu não sinto como se tudo isso fosse um sonho, ou se a minha mente apenas me pregasse uma peça. Eu tenho certeza de que o meu irmão agora é outra coisa lá fora, dentro da floresta. Eu me pergunto por que fui salvo e qual criatura decidiu me mostrar a saída certa. Foi o lobo cinzento me ajudando porque eu não comi parte dele? Ou queria que eu vivesse para poder contar aos outros o que aconteceu? Bem, seja qual for o motivo, eu estou grato pela minha vida. Se você for caçar, certifique-se de saber o que está prestes a atirar, antes de puxar o gatilho, ou poderá cometer um erro que mudará sua vida para sempre. Boa noite.